Direto da redação. A Câmara de Vereadores de Macaé reprovou ontem as contas da gestão do ex-prefeito Dr. Aloísio, referentes ao exercício financeiro de 2020. Em plenário, 9 vereadores votaram favoráveis à aprovação e 5 votaram contra. Um vereador se absteve e houve, no caso aí, então foram 2 faltas. 2 vereadores não compareceram à sessão. E o prefeito ele precisava do voto de 2/3 dos vereadores para ter as contas aprovadas, porque o relatório do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, era pela reprovação das contas. Tinha um parecer contrário. O relatório destaca que no ano de 2020, o ex-prefeito repassou para o Legislativo uma quantia acima do que deveria. O repasse se deu por um erro contábil da Secretaria de Planejamento, segundo destaca a defesa do prefeito Dr. Aloísio, apresentada junto ao Tribunal de Contas do Estado. Você acompanha aqui pela Demais TV nesse momento as imagens do plenário da Câmara de Vereadores. Nós temos um trecho da sessão. Presente. Um abraço ao nosso amigo vereador de Conceição de Macabu. Seja bem-vindo. Senhor presidente, eu me dirijo ao vereador Paulo Paes. Eu nunca vi que capacidade de armazenamento, vereador. O que o senhor trouxe esse relato, e eu posso dizer que o senhor, não pela atitude, né, ou voto seu, mas por tudo que o senhor passou, eu estava muito perto. Desde que nós nos encontramos ali no 26, quando o Aloísio estava naquela iminência de se candidatar, e nós estávamos juntos, o senhor disse assim, esse aqui é firme, eu me lembro muito bem disso. A fala do vereador George, do vereador Amaro. Mas, senhor presidente, eu penso que nessa casa, como vereador, ninguém passou o que eu passei no governo Aloísio. Eu fui humilhado por um processo, um processo que em 7 dias me tirou do mandato. Pastor, o senhor não imagina o quanto eu e minha família sofremos com aquilo ali, né? E um processo político, nada criminal. Um processo político por vingança, por interesse de secretaria. Então eu vivi aquele momento muito difícil na vida e creio que nenhum dos senhores tenham vivido o que eu passei, né? Tanto eu quanto o assessor meu, sofremos muito. Mas, pastor, se eu fosse dar um voto de vingança, seria uma vingança muito barata, muito pequena, eu não me vingaria muito mal. E dizer que a Bíblia me ensina que a vingança não é minha, né? A vingança é de Deus, é Ele que julga as minhas causas, não sou eu. Então, senhor presidente, eu estou aqui para dar o meu voto nesse dia, não por gratidão ao governo Aloísio, de maneira alguma, politicamente eu fui muito prejudicado. Mas como eu já disse antes que a vingança não cabe a mim, o que está sendo julgado aqui foi uma questão lá o Tribunal de Contas, ele julgou e coube a gente também a avalizar essa questão do voto lá. Então o que eu quero dizer é que a minha posição é a seguinte, eu não votarei, eu votarei com, mesmo assim, colega vereador Luiz Matos, eu votarei contra o parecer do tribunal. Porque eu entendo, essa casa aqui assumiu, através de um texto que eu tenho aqui, assumiu que ela é quem errou. Então não me cabe, eu acho que que alguém tem que ser condenado, seria essa casa, não seria a gestão passada. Então o que diz aqui esse texto? O Poder Executivo, Prefeitura, apenas consigna a proposta do Legislativo, elaborada pela mesa diretora e aprovada pelo plenário da Câmara. No bojo do projeto da LOA, ou seja, não é o Executivo, Prefeitura, que faz o orçamento do Legislativo. Ela apenas incorpora ao texto do projeto e a lei da LOA do município. A proposta encaminhada pelo Legislativo, pelo MACPREV e pelo próprio Poder Executivo. Então tem aqui, inclusive o diretor da Câmara me passa hoje, assumindo o erro nessa questão. A falha foi da Secretaria Municipal de Adjunta de Planejamento,
planejamento que não verificou a proposta do orçamento encaminhada pela Câmara e estava acima do limite constitucional. Então, meu voto será esse. Repito, se fosse votar por um outro motivo, né, por uma outra razão, eu votaria contra o parecer do tribunal, mas eu votaria a favor. Aliás, votaria contra o parecer do tribunal. Muito obrigado. Continua a discussão. Olha, você viu aí o depoimento do vereador Zé Prestes ao votar as contas ontem do prefeito de Macaé, doutor Aloysio. Ele foi extremamente coerente. O que o Zé Prestes está falando? Ele, no governo do doutor Aloysio, ano passado, ele teve várias divergências com o governo, ele se sente prejudicado pelo governo e ele deu um voto técnico nessa questão aí. Porque o que está acontecendo? Por que as contas do prefeito doutor Aloysio, elas foram rejeitadas em plenário e por que o Tribunal de Contas recomendou a aprovação das contas? Não é por roubo de dinheiro público, não é por desvio de dinheiro público, não é por nada disso. O que o Tribunal de Contas, o que o relatório técnico do Tribunal de Contas disse, foi que o prefeito doutor Aloysio, e a Câmara reconhece isso, o Zé Prestes leu isso, falou isso agora aí, que o prefeito doutor Aloysio, o ex-prefeito, ele repassou uma quantia para o Legislativo acima do teto constitucional, porque o orçamento da Câmara, ele é uma parte do orçamento da Prefeitura. A Prefeitura repassa uma parte da arrecadação, isso tem um limite estabelecido por lei, para o Legislativo. Na elaboração do orçamento do ano de 2020, lá em 2019, a Câmara votou a lei orçamentária, projeto de lei orçamentária, que é a chamada LOAS. E o que aconteceu? A elaboração desse orçamento, ele teve um erro técnico na Câmara. Ele foi um erro que aumentou o percentual de repasse para a Câmara. A Secretaria de Planejamento do prefeito doutor Aloysio, na época, não corrigiu, deixou passar. Esse erro passou. Então a LOAS foi aprovada assim, o texto foi assim, e a Prefeitura repassou, seguiu criteriosamente o orçamento e repassou o que estava na LOAS, na lei orçamentária, o percentual para a Câmara de Vereadores. É por isso que ele está sendo punido. Então o que o Zé Prestes ele coerentemente fez, ele era oposição ao governo de doutor Aloysio, se disse prejudicado pelo governo do doutor Aloysio, ele votou contra o parecer do Tribunal de Contas do Estado e a favor das contas do prefeito de Macaé, doutor Aloysio. Então esse é o cerne da questão. Aí você agora vê aí a vereadora Isa, também, que manifestou o voto. Ela está falando? Pessoal, vamos lá. Nessa discussão. A votação das contas, só para explicar algumas questões, que acho que é importante a gente esclarecer, ela é uma atribuição da Câmara. Então, é o voto de cada vereador, auxiliado pelo parecer do tribunal, que é um parecer que instrui para você ver. E, gente, olha aqui, ó, desse tamanho. É muita coisa. E analisando essas contas, a gente percebe um erro, que é o erro-chave para reprovação por parte do TCE, que foi um repasse irregular a maior para a Câmara dos Vereadores da legislatura passada. Como o professor Michel brilhantemente falou, os vereadores antigos, né, e alguns ainda permanecem, nem discutiram a questão, deixaram para a gente, né, de primeiro mandato. No entanto, eu não acredito que esse momento é a hora da vingança. É a hora de colocar picuinhas pessoais, de tentar tirar o ex-prefeito da arena política, já que uma das consequências pode vir a ser a sua inelegibilidade. Porque, assim como o vereador Edson colocou, quem julga, de fato, a gestão é o povo nas urnas. E sabe o que o povo nas urnas fez em 2020? Elegeu o prefeito indicado pelo ex-prefeito Aloysio, prefeito Elbert. Teve o apoio e o endosso do ex-prefeito Aloysio. Se o povo, na próxima eleição, no próximo ano, quiser eleger, é o povo que decide que é soberano e foram eles que nos colocaram aqui também. Então, acho que esse intuito de usar a vereadora Isa, ela votou favorável às contas do doutor Aloysio. Ela está dizendo que o julgamento é nas urnas e ela votou favorável à aprovação das contas, que teve 9 votos favoráveis
e 5 contra. Mas as contas elas foram rejeitadas porque o prefeito precisava de 2/3 dos votos. Então não alcançou esses 2/3. 2 vereadores não compareceram à sessão e 1 se absteve. Mas a vereadora Isa falou aí agora há pouco de Macaé, nós estamos falando sobre a reprovação das contas do ex-prefeito doutor Aloysio. Ela está dizendo o seguinte, que uma das consequências para o prefeito é a sua inelegibilidade no pleito do ano passado. Ou melhor, no pleito do próximo ano, quando ele pretendia, ou o nome dele era ventilado como provável candidato ou a deputado estadual ou a deputado federal. Mas, vereadora Isa, isso poderá não acontecer, ele poderá não ficar inelegível. Por quê? A Câmara dos Deputados recentemente aprovou um projeto e o Senado endossou, o Senado também aprovou ontem, agora vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que diz o seguinte, é a projeto de lei complementar, isenta de inelegibilidade os gestores que tenham tido contas julgadas irregulares sem imputação de débito. Ou seja, se a conta for julgada irregular, mas ficar comprovado que não houve dano, não houve roubo de dinheiro público e que não houve dano ao erário, não ficará mais inelegível se for sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ainda que não sancione, ela vai voltar para o Legislativo, para o Senado e para a Câmara, eles vão derrubar esse veto. Então tudo indica que essa lei vai vigorar. Essa lei é de autoria do deputado Lúcio Moschini, do MDB de Roraima, e o projeto flexibiliza a norma atual sob a alegação de que a Justiça Eleitoral vem dando decisões contraditórias na autorização de candidaturas sob norma vigente. E ele acrescenta o seguinte, que a sanção por multa tem sido aplicada a pequenas infrações que não chegariam a justificar a inelegibilidade. Então o prefeito ele pagaria a multa, mas não ficaria inelegível. O relator desse texto no Senado foi Marcelo Castro, que é do MDB do Piauí. E ele considerou que esse projeto impede que meros erros formais de pequeno potencial ofensivo, dos quais não resultem danos ao erário público, privem agentes públicos do direito de serem votados. Então isso já foi aprovado no âmbito da Câmara dos Deputados, foi aprovado no âmbito da Câmara, do Senado Federal, agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Então, a possibilidade de que o prefeito, doutor Aloysio, ainda que suas contas estejam rejeitadas pela Câmara de Vereadores, ele não fique inelegível, ela é muito grande. É provável que ele vá conseguir concorrer à eleição do próximo ano. E essas contas na Câmara de Vereadores, ela foi rejeitada em Macaé, porque isso aqui aí já são conversas de bastidores, né? Porque as pessoas apontam que a inabilidade, né, do doutor Aloysio no processo de articulação com os vereadores, que sempre foi uma dificuldade com o doutor Aloysio, que ele sempre teve uma dificuldade no campo da articulação política, ele nunca foi dado a muito acordo político, porque sempre teve a força do voto, assim, se elegeu o prefeito bem votado, se reelegeu o prefeito bem votado, saiu com a popularidade boa, se teve um desempenho bom no enfrentamento da pandemia. Então nunca se deu assim ao trabalho de articular muita política, muito com a classe política. Ele sempre foi muito turbinado pela força do apoio popular. E isso tudo ocasionou, agora dependia dos votos de vereadores, e alguns parlamentares têm questões pessoais mesmo, políticas pessoais com o prefeito doutor Aloysio. É por isso que o voto do José Prestes, o comportamento, a fala do vereador José Prestes, a gente destacou aqui e mostrou o seguinte, que ele deu um voto técnico e muito coerente. Então, essa questão aí na Câmara de Vereadores a votação das contas do doutor Aloysio na Câmara de Vereadores, isso se deu na sessão de ontem no Legislativo.